Quando o homem saiu de casa para uma caminhada no parque esta tarde, ele nunca imaginou que encontraria um monstro. Mas agora aqui está ele, de frente para a coisa mais aterrorizante que já viu. Ele ouviu antes de ver o som de dezenas de pernas se movendo pelo chão, se aproximando cada vez mais, até que a coisa entrou a aparecer. Inicialmente, ele não acredita no que vê. Parece uma centopeia, mas é muito maior. Como algo saído de um filme de monstro dos anos 50. Ataque da centopeia de 1,5 metro. Mas ele não vai ficar por perto para deixar essa coisa atacá-lo. Ele vira e sai correndo o mais rápido que pode, até que seu peito começa a queimar com o esforço. Ele para, ofegante, e se repreende por não correr mais frequentemente. Mas, esperançosamente, ele conseguiu despistar a criatura. Ele se vira, e toda a cor drena de seu rosto. Lá está ela, bem atrás dele. Ele grita para ela, acenando com os braços, tentando assustá-la, mas ela apenas continua vindo. Ok, ele não queria tentar isso, mas só há uma coisa a fazer com um inseto que não te deixa em paz, mesmo um gigante. Ele levanta o pé e, conforme a enorme centopeia se aproxima, ele pisa nela. Há um som de trituração quando o pé dele quebra a carapaça, seguido de um esmagamento nauseante. Ele sente uma pontada de culpa por ter pisado naquilo. Afinal, ele costuma levar as aranhas para fora em vez de esmagá-las. Mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Ele limpa o pé na grama e continua em direção à casa. Por vezes, no seu retorno, ele pensa ouvir aquele som repulsivo e irritante. Mas sempre que ele se vira para olhar, não há nada. Qualquer inseto mutante assustador que ele encontrou no parque está morto. Ou pelo menos está ferido demais para segui-lo até em casa. O que ele está pensando? Insetos não atraem pessoas e não guardam rancor, mesmo se não estiverem machucados. Pelo menos ele espera que eles não guardem, enquanto engole o nó ansioso em sua garganta. Ao retornar para casa, ele consegue esquecer completamente o pesadelo vivido no parque. Ele pede uma pizza para o jantar como um mimo especial, assiste televisão e vai dormir. Está abafado no quarto esta noite, e com o ar-condicionado quebrado, ele deixa a janela aberta para resfriar o ambiente. É um bairro seguro, ele já fez isso antes. Ele se acomoda para dormir e não dá uma segunda pensada na janela aberta, nunca considerando o que poderia entrar rastejando. Ao acordar na manhã seguinte, a cama parece diferente de alguma forma. Leva um momento para ele registrar a sensação, mas quando seus olhos lentamente se abrem, ele percebe o que mudou. Há alguém na cama com ele. Não alguém, abaixo. Algo. Ele puxa as cobertas para revelar a centopeia gigante enrolada na cama ao lado dele. Seu estômago revira, sentindo o gosto ácido na garganta. Como ela... a janela. Ela entrou pela janela. Mas como ela o encontrou? E o mais intrigante é que ela não aparenta estar ferida. A criatura se move, com a antena girando, e se vira para encará-lo. Ela se espreguiça como se também acordasse e rasteja em direção a ele. Todo pensamento racional abandona o homem, restando-lhe apenas lutar ou fugir. Ele escolhe a última opção, mas não antes de pegar a lâmpada de sua mesa de cabeceira e jogá-la na coisa. Espera-se que isso seja suficiente para retardá-la. Ele pega o telefone, corre para a porta da frente, sem nem calçar os sapatos ou trancar a porta. Felizmente, a centopeia não o persegue, pelo menos até onde ele percebe. Suas pernas desabam, fazendo-o se ajoelhar no quintal, com o coração ainda acelerado pelo susto. Com as mãos tremendo, ele procura informações sobre um exterminador próximo e faz a ligação. Ele pagará o dobro da taxa do exterminador, se necessário. Qualquer coisa que o traga aqui o mais rápido possível. 15 minutos depois, o caminhão de controle de pragas entra na sua garagem e um exterminador desce. O homem, incerto de como explicar seu problema com exatidão, opta por infestação de centopeias. Esse cara é um profissional. Com certeza ele já viu algo assim antes. Se alguém já viu algo assim antes. O homem observa da calçada, enquanto o exterminador abre a porta da frente entrando. Ao fazer isso, ele solta um grito agudo. De repente, ele tomba para trás, caindo duro no chão. Sobre ele está a centopeia. Ela se espalha sobre ele, segurando-o no chão. O homem observa impotente por um instante antes de agir. Ele corre para a garagem e pega uma pá antes de ir ajudar o exterminador. Com toda a sua força, ele golpeia a centopeia com a pá, lançando-a para longe de sua vítima.
ele não para por aí. Ele acerta a centopeia com a pá novamente, e novamente, e novamente, até que ela pare de se mover. Então ele estende a mão para o exterminador, ajudando-o a se levantar. Agora, ele explica. O exterminador compreende o tipo de problema que tem enfrentado. Ele pergunta ao exterminador se pode ajudar, mas não obtém resposta. O exterminador, pálido, apenas se vira e retorna para seu caminhão. Ele entra no caminhão, liga o motor e acelera para fora do bairro, dirigindo na velocidade máxima. O homem está sozinho novamente, com este inseto que ele não consegue esmagar. Ele volta para avaliar a carcaça do centopeia e seu queixo cai com o que ele vê a seguir. A carapaça está se reconstruindo, fechando os buracos e preenchendo as depressões deixadas pela pá. Pernas dobradas fora do lugar se endireitam, retornando à posição original. A gosma que ele supôs serem as entranhas do inseto é absorvida de volta para o seu corpo, e enquanto ele observa, ela rola e se endireita novamente, depois vem rastejando em sua direção. Quando chega até ele, para e se inclina para trás, levantando a parte da frente do seu corpo do chão. Ele agora sabe que a pá é inútil para se defender. Em vez disso, ele congela, encarando o monstro à sua frente, esperando que ele ataque. Mas ele não ataca. Ele apenas olha para ele por um longo tempo, antes de estender uma de suas pernas em sua direção em um gesto deliberado. Quase parece que, e isso não faz sentido, a coisa está pedindo um aperto de mão. Lentamente, hesitante, com total descrença, o homem estende a mão e agarra o pequeno apêndice esguio. Usando todo o seu corpo para mover a perna, o centípede levanta a mão do homem e depois a empurra para baixo. Ele ri disso. Um som repentino e estridente que surpreende tanto ele quanto o centípede. Mas ele não consegue evitar, tudo é muito absurdo. Ele acabou de apertar a mão de um inseto. Mas por mais bizarra que a situação seja, ele também sente uma onda de alívio o envolver. Seja lá o que isso seja, e definitivamente não é um inseto comum, não parece que quer machucá-lo. Tão incerto do que fazer além de se entregar à absurdidade do momento, o homem volta para sua casa com o centípede bem atrás dele. Ele fecha a porta atrás deles e se volta para o hóspede inesperado. Então você gosta de televisão? Suas antenas se movem com curiosidade, aguardando uma resposta. Ele pega o controle remoto e liga a televisão. Então, no domingo mais estranho de sua vida, ele e a centopeia gigante assistem televisão juntos. Ele come algumas fatias de pizza que sobraram e, por educação, oferece um pedaço para a centopeia. Para sua surpresa, o inseto pega a fatia com suas mandíbulas e prontamente a come. Naquela noite, o homem coloca jornais no chão para a centopeia dormir, mas o inseto insiste em rastejar para sua cama novamente. A princípio, ele protesta, mas tem que admitir que é meio agradável ter alguma companhia, mesmo que seja um pouco incomum. Ele sempre quis um cachorro, mas suas alergias impossibilitaram isso. Então talvez de uma maneira estranha, ok, isso é a próxima melhor coisa. Quando ele acorda, a centopeia se foi. Ele examina o quarto, em busca de qualquer sinal dela, mas não encontra nada. Ele chama por ela, e ouve passos se aproximando do quarto. Ao entrar, ele nota que a centopeia carrega algo. O controle remoto da televisão. Ela rasteja para cima da cama e deixa o controle cair em seu colo, como um cão fiel entregando o jornal ao dono. Inseguro sobre o que mais fazer, ele dá um leve tapinha nas costas do centopeia. A centopeia continua trazendo pequenos presentes para ele pela manhã, como o controle da televisão, seu telefone, óculos e até algumas correspondências que foram deslizadas pela fresta da porta. Com o passar dos dias, conforme se acostuma com seu amigo de muitas pernas, ele nota mudanças em sua aparência e comportamento. Está ficando mais inteligente, respondendo a comandos verbais de um modo inédito. Descobriu como abrir portas, como ligar a televisão sozinho e quais canais o homem gosta mais. Há desvantagens em manter a criatura por perto. Insiste em comer uma porção do que ele está comendo em qualquer refeição e trabalhar em casa é difícil com o risco da coisa se movimentar ao fundo de uma chamada de vídeo. Fora isso, ele está se acostumando com essa nova adição à casa. Quando o centípede desenvolve o que só pode descrever como polegares em algumas de suas patas dianteiras, apêndices que pode usar para pegar itens e interagir com o mundo mais como uma pessoa, ele não se perturba. Nada mais o surpreende.
Ele só se choca com as mudanças do centípede no dia em que o animal fala suas primeiras palavras. Uma manhã, ele ouve uma vozinha estridente e aguda dizer: "Dê-me tempo." Não deveria ser possível, mas é o centípede falando com ele. Ele não consegue ver uma boca que possa produzir as palavras, mas de alguma forma a coisa descobriu como falar. Seu vocabulário continua a crescer, e ele pega palavras e frases que o homem usa regularmente. A coisa está se afastando da ideia de animal de estimação, e mais como um amigo, um pequeno companheiro que quer ser exatamente como ele em todos os aspectos possíveis. Ele inventa um novo apelido para a centopeia, Júnior. Ele rapidamente se adapta ao nome, respondendo quando chamado e atendendo prontamente. Conforme se aproximam, passam os dias juntos numa rotina simples. Acordar, tomar café da manhã juntos, trabalhar em casa discretamente, jantar, assistir televisão e dormir, repetindo a rotina no dia seguinte. Não é uma vida ruim, apesar de parecer horrível para um estranho desinformado. O homem se acostuma tanto com sua nova rotina e seu novo companheiro, que quase se esquece do exterminador que foi assustado pela centopeia. Mas quando a campainha toca e ele abre a porta para dois homens estranhos com uma prancheta cheia de perguntas sobre insetos gigantes, ele se lembra. O exterminador espalhou a palavra sobre seu encontro aterrorizante, e sua história chamou a atenção de uma organização especializada na catalogação de flora e fauna desconhecidas. Para seu desgosto, os homens levam Júnior embora dele, mas eles prometem que ele poderá vir e visitar uma vez que eles determinem que é seguro. Júnior é levado para o local mais próximo da Fundação SCP e recebe um novo nome: SCP-3-153. O SCP-3-153 se refere a uma série de artrópodes que superficialmente se assemelham à espécie Scolopendra polimorfa de centopeias nativas do noroeste de Oregon. Essas criaturas medem cerca de 1,76 metros de comprimento e pesam em média 82 quilogramas. Não quero desrespeitar essas criaturas, mas isso é muito maior do que qualquer centopeia com a qual me sinto confortável em estar perto. Sob sua carapaça quitinosa, as instâncias de SCP-3-153 são compostas por uma massa semelhante às células-tronco totipotentes, porém com uma velocidade de ação muito maior. A função dessas células é formar novos órgãos, membros e tecidos, dependendo da interação e laços emocionais entre as instâncias de SCP-3-153 e os sujeitos humanos. As adaptações de SCP-3-153 parecem ser uma tentativa de imitar e agradar qualquer humano com quem estejam se vinculando. Ao primeiro contato com um humano de interesse, uma instância do SCP-3-153 operará com uma inteligência animal sofisticada. Ele usará essa inteligência para tentar ser útil ao seu humano escolhido. Nessa fase, algumas de suas ações incluem trazer pequenos objetos necessários pela manhã para o humano, como escova de dentes ou óculos. Eles também costumam se aglomerar sobre um intruso percebido na casa, numa tentativa de proteger o sujeito. Nessa fase, eles imitarão o humano, comendo os mesmos alimentos ou se aninhando em sua cama como um cão ou gato faria. Se o gato não retribuir a atenção e o humano tentar prejudicar a instância, ela mostrará uma incrível capacidade de se regenerar de quase qualquer dano físico. Mesmo se atacadas por seu humano escolhido, as instâncias do SCP-3-153 e 3 nunca revidarão. Dóceis, perdoadoras e persistentes em sua busca por um vínculo. A instância continuará a trazer itens para o sujeito, a aninhar-se nas proximidades e tentar de todas as formas agradá-lo, até que o humano fale com a instância de maneira amigável, deixe uma oferta de comida ou de outra forma expresse a reciprocidade do vínculo. Durante este período, as instâncias do SCP-3-153 irão descartar tecido biológico adjacente ao humano de sua massa de células semelhantes a caules. Apesar dessas massas de tecido serem desagradáveis de tropeçar ou pisar durante a noite a caminho do banheiro, geralmente são inofensivas e apenas parte da preparação da instância para sua inevitável adaptação. Conforme os SCP-3-153 passam mais tempo com humanos, desenvolvem gradualmente a capacidade de reconhecer e interpretar expressões faciais. Elas se tornam mais afetuosas nesta fase e frequentemente tentam ficar de pé e dar um abraço em seu humano favorito, o que é adorável ou um pouco aterrorizante, dependendo da sua perspectiva. Eu mesmo me encontro em algum lugar no meio. Os espécimes de SCP-3-153 costumam ficar próximos de seu humano constantemente.
buscando protegê-los de qualquer dano em potencial. Durante esta fase, eles desenvolvem maior compreensão de linguagem e tecnologia, além das adaptações anatômicas necessárias para usá-las, como mãos com polegares, bocas capazes de fala e pregas vocais que produzem voz falante. As adaptações prosseguem, conforme o SCP-3153 busca se assemelhar cada vez mais ao seu humano predileto. No entanto, por mais que tentem, a instância não será capaz de replicar com precisão a forma ou o comportamento de um humano. O resultado é ou uma tentativa adoravelmente desajeitada, ou o que alguns descreveram como bem no meio do Vale do Estranho. Se o processo continuar, lembre-se da descamação, os desagradáveis aglomerados de tecido orgânico espalhados. A descamação aumenta neste ponto, e pode causar uma grande bagunça se não for atendida. Felizmente, 92% das instâncias de SCP-3153 são bons ouvintes, e seguirão as instruções, se orientadas a reduzir sua descamação. Alguns deles ficam muito criativos com este prompt e tentam transformar o material descamado em algo comestível, que então presenteiam aos seus humanos. Se o humano recusar esses presentes, a instância de SCP-3153 ficará incrivelmente triste e se afastará da socialização por um período devido aos seus sentimentos feridos. Quando a Fundação descobriu o SCP-3153, os pesquisadores temiam que as criaturas anômalas produzissem anomalias que afetam a mente. Afinal, não havia outra explicação para os profundos laços formados entre várias instâncias e seus humanos escolhidos. Uma análise detalhada não revelou efeitos de alteração da mente. Os humanos que se conectaram às instâncias do SCP-3153 desenvolvem um apego emocional a elas, semelhante ao vínculo que teriam com um animal de estimação. Esses animais de estimação são centopeias gigantes com leves habilidades de transformação, mas companhia é companhia em tempos difíceis. Segundo os registros da Fundação, 68% dos sujeitos humanos se conectaram com sucesso ao SCP-3153, aumentando a produtividade geral em 21%. Esse aumento de moral foi tão notável que um pesquisador da Fundação SCP propôs o uso potencial do SCP-3153 para fins terapêuticos no artigo Pragas Humanas e Humanos Pestilentos, sobre o surgimento de amizades não convencionais entre Homo sapiens e artrópodes anômalos. Encontrei um trecho de texto muito persuasivo. Recomendo ler se você encontrá-lo. Você pode não ter a autorização de segurança, no entanto. O SCP-3153 é mantido em um habitat de contenção artificial para centopeias no local 64 no Forest Park, Portland, Oregon. O interior do habitat é decorado como uma grande metrópole, com adereços visuais e sonoros para criar a ilusão e convencer as instâncias do SCP-3153 de que vivem no mundo exterior. Isso inclui concreto e alto-falantes que reproduzem sons do trânsito em horários de pico, seguindo um cronograma padrão. Além do cuidado comum necessário para centopeias não anômalas, as instâncias do SCP-3153 devem receber sessões semanais de interação social, com entre 1 e 5 funcionários da classe D. Eles também podem receber sessões de interação social com funcionários do Objetivo 466, Soluções de Vida Selvagem de Wilson, que possuem autorização de nível 2 para todo o local. Sarah Gardner deve sempre ter acesso, pois ela está ligada ao SCP-31531. Interessados em participar do enriquecimento social do SCP-3153 devem primeiro passar por uma avaliação psicológica. Esta avaliação visa detectar tendências para apego emocional excessivo, e os candidatos devem ser selecionados conforme esse critério. Uma vez que alguém foi aprovado, cada sessão de socialização pode durar no máximo 1 hora e deve ser monitorada de perto pelos pesquisadores, que observarão as mudanças biológicas e comportamentais no SCP-3153, que certamente se manifestarão. Quando essas alterações surgirem, devem ser documentadas e registradas para a posteridade, possibilitando um entendimento mais abrangente da genética do SCP-3153. Civis que encontram o SCP-3153 na natureza devem receber amnésicos. Classe B, e as instâncias devem ser recuperadas pelo Objetivo 466 e levadas para contenção. À primeira vista, o SCP-3153 pode parecer horrível, repugnante e repelente, mas todos nós deveríamos saber melhor do que julgar um livro pela capa. Essas criaturas parecem ser, essencialmente, gentis, amigáveis, leais e muito sensíveis emocionalmente. Eles só querem passar tempo conosco,
e não devem ser negados disso apenas por parecerem um pouco diferentes. Na minha opinião, eles são parecidos com cães, só que com mais pernas. Os cães são os melhores amigos do homem há muito tempo. Talvez possamos abrir espaço em nossos corações para novos amigos, mesmo que pareçam um pouco assustadores. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá e assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-213, Parasita de Antimatéria.